bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso OneCast. E esse episódio, como de costume, né, tá muito especial. A gente tem um convidado super especial, um cara que é realmente a cara desse programa, que fala sobre inovação, marketing, empreendedorismo. E vou passar aqui a bola para o meu amigo Salles, ele vai falar um pouquinho aí também, antes da gente passar para o nosso convidado. E eu vou deixar ele se apresentar aí para quem ainda não conhece. Pois é, né? Quem não me conhece, eu sou o Salles. O Pedro foi rápido, né? Eu também vou ser. Porque a gente tem que falar um pouco sobre essa pessoa. Ultimamente você vai gostar de saber a história dessa pessoa. E ultimamente ela quebrou a internet em Barreiras. Movimentou o Instagram dessa cidade, ok? Então, sem mais delongas, eu vou te apresentar aqui o Emerson Cardoso. Ele vai falar um pouco sobre ele e depois eu vou falar mais um pouquinho. Olá, obrigado, gente. Muito feliz aqui pelo convite de vocês. Essa figuraça aqui que é Salles, Pedro, parabéns pelo programa, por essa forma inovadora, né, de estar conversando com essa galera jovem, levando informação, entretenimento, conhecimento. Vocês sabem que eu sou apaixonado por isso, né? E é por isso que a gente se propôs a estar aqui batendo esse papo com vocês. Obrigado também por vocês terem se adaptado ao meu horário, né? Que tá uma loucura, mas assim, dizer da minha alegria de estar aqui, né? Do Emerson do Sebrae, o Emerson professor, o Emerson hoje é vice-prefeito, mas o Emerson é eterno aprendiz. Eu acho que é isso que a gente vai bater um papo aqui, para a gente trocar um pouco de informação e falar um pouco da nossa cidade, da nossa região, da perspectiva. Eu tenho certeza que quem acompanhar até o final vai gostar muito. Com certeza, eu imagino que sim. Professor Emerson, você deve Para quem não sabe, o Salles foi meu aluno. Você vê, professor Emerson, você é um homem que é muito conhecido na cidade, principalmente pelo Sebrae, pelo seu movimento com as empresas e tudo. E há alguns anos você é vice-prefeito. E hoje, quem é o Emerson hoje? O Emerson é uma pessoa apaixonada por Barreiras, um servidor da nossa cidade, uma pessoa que acredita muito forte em um propósito que a gente pode ter sim uma cidade melhor, para que nós possamos ajudar as pessoas a realizar também seus projetos de vida e seus sonhos. Eu sou um questionador de tudo que nós temos aí. Eu sempre imagino que a gente tem algo para melhorar, entendeu? Então eu sempre penso em qual é uma solução concreta que nós possamos fazer para impactar a vida das pessoas e a nossa cidade. Então esse Emerson em transformação, um ser que gosta de questionar muito, mas gosta bastante de criar e ser participativo na nossa sociedade. Mas eu continuo sendo amigo de vocês, né? Estou hoje nessa atividade política porque eu entendo que as pessoas de bem precisam ocupar esses espaços, né? As pessoas que realmente têm esse propósito, esse sentimento de servir, essa vocação de atender o chamado do coração, né? Então acho que a política faz parte da vida de todos nós, mas nunca deixei o viés da iniciativa privada, do empreendedorismo, como o Pedro muito bem colocou aqui, da inovação, do marketing, porque são coisas que fazem parte da minha essência e da minha vida. Então, em resumo, o Emerson é um aprendiz que tem um propósito de servir melhor e ajudar as pessoas e, claro, contribuir para que a nossa cidade seja uma cidade cada vez melhor. Muito bom. Já pode acabar o podcast. Já fechou o podcast. Fechou já. Emerson, você por anos ficou trabalhando muito com a ideia no Sebrae, então você ficou conhecido mesmo pelo Sebrae. E para a política, você teve que fazer um processo de aprendizado, como é para você ir para uma área tão, apesar de que são tão diferentes, né, dessa construção do empreendedorismo, da inovação, mas você teve que aprender esse processo, aprender a política. Como que foi esse processo para você? Olha, eu acho, assim, Salles, sendo muito honesto com você, que eu já sou um ser político, né? Eu acho que todos nós temos a política dentro da gente. Algumas pessoas com mais identidade, outras com menos, mas o ser humano é um ser gregário. E ele sendo um ser gregário, ele gosta de estar com as pessoas. Claro que outros se dedicam muito mais do que determinadas pessoas. Então eu acho que a política já fazia parte de mim. Pelo fato de estar no Sebrae,
por já ter sido, né, professor e ter dado minha contribuição também por onde eu passei, por ter participado de ONGs, né, uma organização não governamental que nós ajudamos a montar, que foi a Associação dos Jovens Empreendedores de Barreiras, por ter participado da Comissão Voluntária da Paz, Rede de Gestão Compartilhada e demais outras iniciativas da sociedade. Esse ser político ele já existia. A novidade é o ser político partidário, quando você coloca seu nome à disposição em um processo eleitoral. Essa é a grande diferença. E talvez o grande aspecto que para mim foi desafiante é quando você sai de uma gestão da iniciativa privada, que o Sebrae é uma empresa de iniciativa privada, e você vai para uma gestão pública propriamente dita. Então, o choque de cultura, o choque de gestão, ele é muito forte, né? Então, esse talvez, pelo perfil que eu tenho, foi assim o meu maior desafio para poder me adaptar nesse mundo novo quando se fala de gestão. Mas em relação a trazer projetos, a contribuir com a sociedade, a estar presente no dia a dia na vida das pessoas, Maria, isso daí faz parte da minha essência. Já faz parte da sua essência, né? A gente pode ver isso. Você, não somente na política, mas você sempre ajudou Barreiras, né? Você, de uma forma ou de outra, tem uma contribuição muito grande. Você vai ter vários empreendedores nessa cidade que foram seus alunos ou que foram mentoreados por você em determinado ponto. E você diz, eu existo para ajudar Barreiras. Isso faz parte do seu propósito de vida? Ou qual seria a grandiosidade assim, de propósito? Você gosta dessa ideia de propósito ou não? Salles, é muito interessante essa sua pergunta e eu vou te responder com esse exemplo aqui. Durante os 20 anos que eu fui gerente regional do Sebrae, eu tive 3 oportunidades, né, de assumir outros cargos dentro da empresa e outros convites externos também. Ou seja, eu tive 3 oportunidades para poder sair de Barreiras. E eu sempre dizia que a minha missão em Barreiras não tinha acabado. E até então, nunca foi uma missão minha entrar numa política partidária. Isso que é interessante. Então eu ficava, meu Deus, que propósito é esse? Que provocação é essa? Porque assim, se eu fosse avaliar friamente como um profissional, eu diria, não, eu vou pegar uma oportunidade de Salvador, as oportunidades que vieram de coordenação estadual, a parte financeira, era muito atrativo, o próprio desafio em si, mas tinha alguma coisa que me segurava aqui na nossa cidade, né? Então, assim, essa atração, essa perspectiva de que, poxa, eu posso crescer em Barreiras, mas eu não cresço sozinho, eu posso crescer foi algo que me alimentou bastante. E aí, quando eu menos imaginava, no meio de uma pandemia, e aí eu quero dizer assim, deixar bem claro, eu estava numa situação absolutamente privilegiada no meio de uma pandemia, eu trabalhava de home office, eu conseguia fazer aquilo que eu gostava, eu almoçava por aplicativo, coisa que a maioria dos brasileiros estava numa situação muito difícil, aí veio o convite para entrar na política. Quando eu percebi que tinha 3.000 pessoas morrendo por dia no Brasil, eu disse, olha, se eu sou uma pessoa privilegiada, agora a minha responsabilidade vai aumentar. Foi por isso que eu aceitei o desafio da política. Então, quando você traz isso, eu trago esse exemplo concreto. Porque eu estou numa atividade como essa, que não é uma atividade fácil, nem todas as pessoas têm realmente a vocação para entrar na política, mas eu acho que todas as pessoas de bem deveriam tentar ocupar esse espaço. Isso é interessante. Eu também concordo com você que existe uma vocação para a política, né? Para a política partidária, como você realmente disse, mas eu tenho um amigo que ele fala que a política, na verdade, ela começa depois das eleições e que todo mundo deveria fazer parte dela. Perfeito. Né? E às vezes nós vivemos em um país, ou a sociedade que nós construímos, é que a política ela seria simplesmente o período de eleição. Não, mais do que isso, Salles, nós estamos numa sociedade, Pedro, que as pessoas, se você chegar na sua casa e falar assim, provavelmente na sua família, dizer assim, pai, mãe, olha, vou me candidatar a vereador. Eu estou pensando em ser prefeito dessa cidade. As pessoas vão dizer assim para você, você está doido, Salles? O que foi que aconteceu, Pedro? Vai entrar para a política? Por quê? Nós sempre tivemos uma conotação pejorativa da política. Sim. E outro lado também que para mim foi muito difícil é a questão do técnico na política. Né? Chegaram a dizer, mas ele não é um bom técnico, até ser um bom político o caminho é longo. E hoje eu percebo coisas completamente diferentes. Quando eu vejo hoje um governador de São Paulo que nunca passou por um crivo eleitoral e é uma pessoa técnica, que é o Tarcísio de Freitas, e governa, né,
a maior cidade, o maior estado em termos de riqueza do nosso país, quando eu vejo o Zema, que quebra completamente a lógica do perfil tradicional, fala baixo, serena, e está lá hoje lá como gestor do estado do tamanho de Minas Gerais, quando eu vejo até o próprio Rui Costa, né, que também foi muito, mas o Rui Costa é muito técnico e tudo, mais do que um governador, está no ministério. Então, são 3 exemplos que notadamente, inclusive eu li isso recentemente em um blog daqui, a gente percebe o quanto que essa questão técnica ela é necessária entrar na política. Eu acredito que a gente está dando um salto aí muito grande, mas precisa crescer mais ainda de ter um olhar para o gestor, né, público, como um gestor de uma grande empresa que é uma cidade. Se a gente acerta nessa decisão, é bom para todo mundo. Os investimentos aumentam, mais pessoas vêm investir na nossa cidade, a gente consegue atrair pessoas para poder morar em nossa cidade e isso faz com que a economia cresça. Então, para mim, isso é algo factível que a gente tem que estar observando. É interessante falar acerca disso, porque eu venho de uma geração bem mais nova, não quero falar que você está velho. Porque seria uma falta de respeito à pessoa. De forma alguma. Mas assim, eu venho de uma geração mais nova e que eu já conheci o Emerson político. O Emerson realmente da carreira pública, político ali. Não conheci o Emerson no Sebrae, eu não conheci o Emerson professor. E por se tratar desse perfil mais técnico, o que você encara assim como um maior desafio? Não seria bem um desafio, mas como que você enxerga nesse ponto técnico, o que as pessoas realmente não conseguem enxergar às vezes no momento realmente de decisão de um voto, porque parece que é um ponto e um critério que não é levado em consideração para escolher um gestor, né? Perfeito, em muitos Pedro. momentos não... Eu acho que o grande ponto aí é o seguinte: toda pessoa capacitada, toda pessoa que se coloca à disposição de entrar para a política e que tem realmente conhecimento, visão de futuro, algumas pessoas do próprio meio político, isso é que é interessante, não é nem a população, são determinados grupos políticos vão tentar desconstituir a sua imagem. Sabe por quê? Porque é uma ameaça para o status quo da política conservadora que nós temos hoje. Sim. E é justamente o contrário. Imagine se essa turma jovem, você com a sua idade, começa a dizer assim, não, vou entender mais sobre isso, vou correr atrás sobre isso, vou pensar na cidade que eu sempre quis, sabe? E quando você tem aquele desejo, aquela disposição, a gente pode dar um salto de qualidade muito grande. Então, eu acredito muito nessa essência. Então, às vezes, o problema de ser técnico não é um olhar da população da cidade, porque o olhar do cidadão comum, ele vai querer ter uma educação de qualidade, uma saúde de qualidade, né? Ele vai ter que querer uma infraestrutura de qualidade, saneamento. Se ele enxergar isso, ele vai dizer, opa, a política aqui está funcionando muito bem, independente do perfil. Mas, às vezes, são os próprios grupos políticos que estão no poder, às vezes há 30, 40 anos, que tradicionalmente, agora é a vez da esposa, às vezes é do irmão, do filho, do neto. Quando você cria uma dinastia na política, aí sim você cria um grande problema para gerir uma cidade do tamanho de Barreiras. Então, essa questão da técnica, pode ter certeza, é muito mais um ponto de vista de determinados grupos políticos tradicionais que não enxergaram que o momento é outro, que o momento é novo e que exige da gente capacidade de gestão e um amor incondicional para que a gente possa gerir a cidade que nós escolhemos para viver, nascer, produzir, ou seja, para manter. É como se uma qualificação técnica fosse uma desqualificação, né? Você qualifica tecnicamente para desqualificar como político. Isso, Sim. exatamente. Então você nega, você começa a tirar, não, isso aqui não vai. Então você qualifica para desqualificar, o que é como se fosse uma mentira dita várias vezes, né? O pior, sabe, é que acontece em situações como essas mesmo, entendeu? Mas assim, o que a gente precisa é se encorajar diante desse desafio, né? Eu acho que tudo na vida da gente é uma decisão. E uma decisão, ela pode fazer com que você seja um divisor. Há riscos? Tudo na vida há riscos. Qual é a diferença? É o risco calculado. Você avalia o tamanho desse risco, mas não deve perder de mente o seu ponto de vista, o seu projeto, que deve ser sempre maior
do que os problemas que possam atrapalhar você de chegar àquilo que você deseja e almeja. Você falou uma coisa interessante na comitiva, no encontro do Murubixaba, né? Você falou assim, ó, barreiras não têm dono. Eu achei corajoso. A ideia, né, mano, de você dizer assim, barreiras não têm dono. E quando nós olhamos para a política, igual o Pedro vai falando, ele se acha mais novo que eu. Eu acho que o Pedro tem mais ou menos a minha idade, mas tudo bem. Então, gente, vou desqualificar aqui agora. Então você vai olhar que é como se fosse um dono mesmo, né? Você acaba trazendo para a política essa aí, desqualificando para torná-la um objeto, né? As cidades passaram a ser objetos de determinados grupos. E o país passou, ou várias cidades, a gente vai ver muito isso. Mas, por mais que isso pareça algo que é simples, é só uma fala de momento, isso não é uma fala de momento, né? Você não tá, você tem uma visão maior. Fala um pouco sobre essa visão sua para nós entendermos um pouquinho. Olha, eu acho que o mais importante a gente entender nesse cenário é que nós estamos numa região e, sobretudo, em uma cidade totalmente diferenciada. Nós temos aqui potenciais econômicos e diferenciais em relação a qualquer região. E eu vou te dizer isso com alguns dados. Nós temos uma produção aqui agrícola que nós somos reconhecidos como uma grande fronteira, né? Do Mato Piba, que é Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, que é essa região do centro aqui, que é absolutamente produtora, Barreira se destaca nessa produção e é a principal cidade do oeste da Bahia, a maior em desenvolvimento, em crescimento. Bom, alguns dados a gente pode falar depois. Mas nisso tudo nós temos 3,1 milhões de hectares produzidos. Sabe quantos nós temos a produzir ainda na nossa região? 14 milhões de hectares. Eu quero perguntar para vocês aqui, qual é outra cidade, qual é outra região que tem tanta área produtiva? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é reserva hídrica. Nenhuma outra região tem tanta reserva hídrica como nós temos. Nós temos um aquífero do Cuia, né, que está aqui embaixo, ali, que é eminentemente, absolutamente necessário para que os nossos rios continuem perenes, né, e para que possa também contribuir com a nossa produção. Lembrando que 90% da nossa produção é produção de sequeiro, apesar, né, de pivôs e tal. Então, percebam como a gente tem uma vocação agrícola. E ao mesmo tempo que a gente fala de reserva hídrica, Salles, a gente não pode esquecer do seguinte: olha a beleza das cachoeiras que nós temos. Recentemente, salvo engano, saiu na Folha de São Paulo, né, a Cachoeira do Acaba Vida ficou em terceiro lugar como uma das cachoeiras que todo mundo deve conhecer. Eu acho que eles mapearam 10 cachoeiras no Brasil e essa foi a terceira que todo mundo deve conhecer, né? O mundo. Brasil e o mundo. Isso faz parte da onde? De Barreiras, né? A vocação que nós temos para o ecoturismo. E só um adendo aqui, a gente está falando de uma cachoeira belíssima, né? É uma paisagem deslumbrante, mas olha o nome da cachoeira, Cachoeira do Acaba Vida, né? Então, assim, são esses detalhes, Pedro, quando a gente fala de marketing, peraí, vamos ter que mudar isso lá na frente. Então, assim, a gente tem um potencial muito grande. Barreiras foi vista agora como a 7ª cidade com melhores investimentos no setor da indústria, né? E olha o quanto que a gente pode ainda produzir e investir na nossa industrialização, na verticalização da produção. Esse é um detalhe muito interessante. Nós temos uma vocação também de logística, né? Até pela localização geográfica de Barreiras, eu estou falando isso de Brasil, o nosso aeroporto pode ser um aeroporto estratégico para produção, para desenvolvimento, aeroporto de cargas. A gente tem uma FIOL, né, que precisa realmente da celeridade, mas é algo que vai transformar aqui a nossa região, nessa ferrovia de integração oeste-leste, levando produção, levando insumo, né? Um aeroporto em franco crescimento. Então, a verticalização da produção, energia. Outro detalhe que a maioria das pessoas não sabem, mas uma das grandes vocações que nós temos aqui na nossa cidade de Barreiras é a energia solar. A incidência solar aqui pode fazer com que a gente produza muita energia, não só para Barreiras inicialmente, mas também para toda a região e o estado. E aí eu só estou comentando algumas coisas para vocês. O questionamento que eu faço é: que outras cidades têm uma matriz produtiva tão diversificada
como nós temos. Saber trabalhar com essas vocações, sejam elas agrícolas, que é absolutamente necessário para alimentar o mundo, sejam elas do setor de comércio, da industrialização ou do serviço. Serviço, Barreiras é a principal cidade de educação, é a principal cidade de saúde aqui da região. E com um detalhe interessante, né? O foco do desenvolvimento do nosso estado sempre foi a região metropolitana. Parecia que os gestores passados só olhavam aquela região toda metropolitana. Pode olhar, quando a gente faz uma avaliação de ICMS no nosso estado, cerca de 80% a 85%, né, desse imposto é de Feira de Santana para Salvador. Entendeu? Então a gente nunca diversificou para vir para o centro da Bahia, e temos polos muito isolados de desenvolvimento aqui, que é o oeste, onde nós estamos localizados, o norte, que fica ali Juazeiro, o sul, que é Teixeira de Freitas, com celulose, e o grande centro do estado é o que a gente chama de polígono das secas, né? Com um vazio de desenvolvimento muito grande. Então a gente tem que pensar esse estado, essas macro-regiões de maneira estratégicas. E hoje eu digo para vocês, uma cidade do porte de Barreiras, ela não pode retroceder, porque ela tem um papel fundamental, não só como capital dessa região, mas como protagonista do desenvolvimento para o estado e para o país. A gente, quando você fala sobre todo esse potencial de Barreiras, né, a gente tem falado com outras pessoas aqui, principalmente na área de construção civil, e eles têm dedicado um olhar especial para Barreiras. E quando a gente vai ver sobre investimento, a gente vê que os olhares especiais para Barreira, né? Você olha como alguém que está aqui, mas as pessoas estão olhando para cá com esse mesmo potencial. Só quebrando um pouco aqui, cara, eu não sei se é a minha situação, eu tenho que avaliar isso. Eu estava dando uma carona a um amigo meu, e se ele assistir esse podcast, ele vai saber. E aí, interessante, ele falando da venda de uma casa, de um imóvel, de um determinado condomínio, salvo engano, acho que era uma casa de 270 metros quadrados e tal. E eu perguntei para ele, vem cá, você está dizendo que tem um amigo seu que está vendendo uma casa aí nesse condomínio de 270 metros quadrados, um condomínio pequeno e tal. Quanto ele está pedindo por essa casa? Até por curiosidade eu perguntei isso para mim saber como é que está o mercado imobiliário que você falou aí, né? Barreiras é o 18º melhor mercado imobiliário para se investir no Brasil, para cidades acima de 100 mil habitantes, e o segundo da Bahia, né? Só perde para Salvador. Ele me disse que essa casa está numa bagatela de 3.900.000. Aí, me diz aí, Salles, 270 metros quadrados, uma casa de 3.900.000, tá, Pedro? Só dá para você, viu, irmão? Fazer o cálculo aqui. Faz o cálculo aí você ver. Então, assim, o que é que eu quero dizer? A gente está vivendo um momento de crescimento de Barreiras. Se tem alguém pedindo esse valor, é porque tem alguém pagando esse valor. Entendeu? E eu sempre digo o seguinte, agora está chegando uma segunda geração aí. Por quê? A primeira geração que veio no final da década de 70, início dos anos 80, que investiram aqui em Barreiras, porque é importante falar para gerações, inclusive a gerações mais jovens, Pedro, que antigamente nos livros se dizia o seguinte, nada que se produzisse no Cerrado dava resultado. Então não vem produzir no Cerrado, que aqui não é lugar de se produzir. E hoje a gente viu com a tecnologia, com a inovação, o que o Cerrado do Oeste da Bahia está se fazendo, né? Sim. Hoje a gente está produzindo trigo, a gente está produzindo cacau. Eu acho incrível a produção de cacau aqui, velho. Frutas. Então, assim, a gente é sempre lembrado de soja, de algodão, mas esquece disso. Então, esse é um detalhe, né? Então, a produção, ela vem crescendo e vem se diversificando. Fruticultura também, outro polo em franco crescimento aqui, ou seja, onde há inovação, onde há tecnologia e onde há produtor, sempre vai trazer esse resultado. E o que é um detalhe interessante? Sempre vai existir demanda. Sim. Para alimentos sempre vai existir demanda. Eu brinco sempre dizendo o seguinte, Salles, no dia que o mundo sentir fome, vai lembrar do oeste da Bahia. E no dia que o mundo sentir sede, vai lembrar do oeste da Bahia. Porque nós temos reservas para a produção de alimentos e insumos, né? Principalmente proteína animal, que é absolutamente estratégico para vários países no mundo, e água, que é um bem maior, né? Que é absolutamente necessária, que a gente não precisa nem discutir sobre isso. Então, se tiver sede e fome, é o oeste da Bahia. Tem região melhor para investir, amigo? E aí, só para fechar. Então, quando eu falei essa questão do imóvel, e aí fazendo cruzamento com a política, é o seguinte, se a gente acerta na gestão do município,
tudo que você está investindo, a tendência é continuar se valorizando. Se a gente erra, amigo, todos esses investimentos que foram feitos, a gente pode, infelizmente, ter um grau muito alto de investimento e não ter o retorno que a gente espera. Então, empreender e política, elas precisam andar juntos, um facilitando, né, e não trazendo dificuldade para quem quer produzir e empreender. Então, a política e o empreendedor precisam andar juntos para o bem-estar da sociedade. Isso é incrível. E Barreiras, quando você demonstra esses dados, ela é um centro assim logístico, né? Tipo, por mais que a gente encontre dificuldade, ou que a gente tem uma brincadeira de falar que Barreiras é perto de nada e longe de tudo, quer dar uma ideia, porque mas o Flávio Augusto, ele tem uma frase que ele diz o seguinte, ele fala, quando as pessoas me perguntam, mas não é longe morar no Brasil, morar nos Estados Unidos, da sua família? Ele falou, não, a distância hoje é medida em dólares. Então, basta você ter logística. Né? A gente olha para tudo muito longe, mas se a logística for estabelecida, isso que torna muito perto de todos os lugares. Perfeito. Perto de Brasília, perto de tudo. A ferrovia vai aproximar a gente assim da produção com os portos, com os portos numa velocidade absurda. Então a gente não vai medir mais distância. Não, né? e o quanto que isso vai facilitar a vida de quem produz também, né? E te digo mais, Salles, eu acho que hoje nós estarmos distante da capital, tanto a capital do estado como a capital do país, a gente está bem no meio ali, bem no centro, eu acho que isso é até bom para a gente, isso é até estratégico, porque a gente tem condições de trabalhar as nossas próprias vocações econômicas. Sim. Entendeu? Observem só hoje o que é que está acontecendo com Barreiras. Observem nesses últimos anos quantas empresas vieram para cá, que eram plays, né? eram empresas que eu diria aqui para vocês que jamais investiriam numa cidade como a nossa. Nós temos redes aqui que antigamente ou só iria para centros metropolitanos de grandes capitais ou para shopping centers. E eles estão se instalando nas ruas de Barreiras. Né? Então, assim, nós temos franquias aqui que eu me recordo até da época ainda, quando eu fui gestor do Sebrae, que quando se avaliava o risco do negócio, a viabilidade econômica, se dizia, olha, mas esse tipo de negócio cabe em Barreiras? Tem uma franquia mesmo no setor mesmo de chocolates que um determinado investidor há anos atrás tentou trazer aqui para Barreiras, mas a franquia não aprovou. Hoje ela está aí. Então, assim, essa mudança que a gente observa hoje no cenário, digamos assim, do comércio varejista de Barreiras, você começa a perceber que muitas coisas estão mudando. Aquelas empresas tradicionais que não conseguiram se adaptar a esse novo momento, infelizmente, elas vão dar espaço para quem está inovando. Né? Então essa é a perspectiva que eu observo bastante. Então quando eu vejo uma grande rede chegando na nossa cidade, se instalando, se estabelecendo, eu digo, opa, é porque a gente está no caminho certo, porque nenhuma empresa dessa toma uma decisão sem fazer estudos. Sim. E muitos desses investidores a gente teve possibilidade de conversar ou como vice-prefeito ou ainda como gestor da instituição que eu trabalhava. Então, quando eu percebo que isso hoje é uma realidade, que está crescendo, eu fico muito feliz, porque é aumento de divisas, de oportunidades, de empregos, e Barreiras começa a cada vez mais pontuar como uma cidade em franco desenvolvimento pela força da iniciativa privada e dos empreendedores que continuam acreditando na nossa cidade, seja os empreendedores locais, seja os investidores que vieram de fora. Ok, legal. A gente fala muito sobre essas... Hoje Barreiras tem diversas empresas de fora que vêm para a cidade, têm investido na cidade. E às vezes a gente até conversa a respeito de alguns negócios que a gente observa em outros lugares na Bahia. Por exemplo, você vai para a ilha de Itacaré, você vai para Porto Seguro, você vai para, enfim, Morro de São Paulo, você vê que a maioria dos empreendedores são de fora. E aí você vem para cá, para Barreiras, você percebe que também tem, Luiz Eduardo, a mesma coisa, você percebe que também tem uma quantidade muito grande de pessoas que vêm de fora, que conseguem enxergar essa cidade de uma maneira totalmente diferente do que a maioria das pessoas que estão aqui dentro não conseguem ver. Uhum. Então, o que você acredita que se dá essa, talvez, não sei se eu posso chamar de uma falta de visão das pessoas
que são realmente naturais aqui de Barreiras, para essa iniciativa privada, para o empreendedorismo? O que você acredita que se dá isso, né? Bom, o primeiro ponto para a gente analisar aí é o olhar de fora. Sempre quem tem um olhar de fora, um olhar sobre alguma coisa, tem um olhar privilegiado. Às vezes a gente no dia a dia, ali trabalhando, enfim, na nossa rotina, a gente não consegue enxergar tão bem como uma pessoa que vem de fora. Olha só o que você me disse aí agora, olha, eu viajei, estive em determinadas cidades, fui nisso, eu percebi isso. Talvez a pessoa que mora lá não consegue enxergar da mesma forma Sim. que você que veio de fora. Então, esse é o primeiro detalhe, né? Sempre quem tem uma visão de fora e tal, normalmente tem uma visão privilegiada porque não tem os nossos vícios ou talvez as nossas crenças, dizer, esse negócio aqui não dá certo. Quantas vezes, Salles, eu vi algum empreendedor local dizer, não, mas isso aqui não funciona aqui em Barreiras. Aí vem uma pessoa de fora, instala aqui, olha o boom que deu. Né? Então, eu acho que esse olhar aí também é necessário. Agora, tem algo, Pedro, que me chama bastante atenção aqui, que é o crescimento de micro e pequenas empresas nos bairros de Barreiras. Sim. Aí eu vou me permitir falar algo aqui que para mim é importante. A gente lá atrás, pelo Sebrae, a gente ajudou muito esses microempreendedores individuais, encorajando eles a investir no seu próprio negócio. Hoje, quando eu vejo que Barreiras tem uma das menores taxas de desemprego do nosso estado, né, e observe que a Bahia tem um dos maiores índices de desemprego, às vezes está em primeiro, está em segundo lugar, Barreiras às vezes tem, muito pelo contrário, a gente necessita de mão de obra, enfim, a gente tem déficit, às vezes. O que me chama a atenção é o seguinte, muitas dessas pessoas que estavam desempregadas, hoje são gestoras de micro e pequena empresa. Hoje são empresárias. Legal. Hoje é microempreendedor individual. E assim, eu vejo isso com muita alegria. Porque se você sair hoje aqui e dar uma volta, assim, vou passear aqui em alguns bairros de Barreiras, você vai perceber a pujança. Você vai ali pelo Boa Sorte, você anda ali na Santa Luzia, você anda ali na Vila Nova, você começa a olhar assim, rapaz, na Vila Brasil, você vê a quantidade de micro e pequenas empresas, né? O cara que antigamente não tinha nenhuma oportunidade, Salles, pensa aí, há 10 anos atrás como era isso, esses bairros totalmente parados, né? Hoje em dia você percebe, e um detalhe interessante, com vida noturna própria. Às vezes tem lá o espetinho, às vezes ali tem um bairro, restaurante, tem a lanchonete, tem a loja de confecção. Um detalhe, eu lembro quando chegou o Atacadão para cá, que o Atacadão ia se instalar ali onde ele está instalado hoje, que fica ali do lado do bairro Vila Nova. Aí tinham alguns empresários ali que acharam ali um absurdo, assim, vai acabar com nossos negócios, quando chegar aqui ninguém vai mais comprar com a gente, vai todo mundo ir para esse grande mercado, essa grande rede. E aí, na época, eu falei para eles o seguinte, observem, o cliente que vai para uma grande rede e o cliente que compra, o seu vizinho que compra ali da sua loja, tem perfis de comportamentos diferentes. Sim. Então, se você for observar hoje, mesmo com essa grande rede ali, né, lá nesse bairro, aí eu estou falando aqui da Vila Nova, não só continuaram, como aumentou. Hoje você tem hortifrutis lá, você tem loja de confecção, você tem bares, você tem farmácia, você tem lanchonete. Eu estou dando um exemplo de um bairro. Sim. E o grande está ali do lado, porque o comportamento de compra do consumidor é diferente. É diferente. A senhora está ali vizinha, ela sai da casa dela para ir comprar ali no mercadinho um extrato de tomate. As pesquisas mostram que essa pessoa às vezes vai 3 vezes no mercado no mesmo dia. Ela lembra, preciso comprar um sabão em pó. E tem um outro detalhe, que é a confiança. O que é a confiança? Sabe aquela coisa da cadernetinha? Ela ainda funciona, viu, sabe? Então, assim, são relações de perfis de compra. E isso faz com que Barreiras cresça bastante. Então, assim, naquela época as pessoas ficaram num desespero muito grande e a gente foi lá conversar com ela, olha, não, é outro perfil e tal. O interessante é o seguinte, é sempre entender como o seu cliente compra e o que ele valoriza. O atendimento sempre será um grande diferencial. Como é que eu posso facilitar a vida de quem compra de mim, de quem faz negócio comigo? Eu acho que é esse grande olhar que esses empreendedores estão tendo e conseguem fazer essa entrega qualitativa, né? E às vezes imaginava o seguinte, poxa, mas eu não vou conseguir competir com aquela grande empresa que muitas vezes vai ter um preço melhor do que eu, mas não entrega, né, como você entrega. Sim. Isso é incrível. Esse desenvolvimento de Barreiras, a gente vê, a gente está observando tudo isso, mas
A gestão pública, ela tem um papel fundamental para que isso continue a crescer. Ou pode ser também um grande entrave para todo esse crescimento dessa cidade. Como você vê nesse processo de crescimento da cidade, como você vê o papel da gestão pública em tudo isso? Olha, eu acho que um dos grandes desafios que eu tive enquanto vice-prefeito e depois em ter criado a Secretaria de Planejamento foi criar metas para uma gestão municipal além de 4 anos de um mandato de governo. Né? Nós conseguimos fazer algo que, no meu entendimento, é muito incomum de você encontrar isso em outras cidades, outros estados, outros modelos de gestão. Nós levantamos, Salles, 30 metas para a nossa cidade para os próximos 10 anos. E nós criamos um programa chamado Barreiras 2030. Ou seja, quando eu recepcionava esses investidores, e os recebo até hoje, a primeira garantia que eles têm que ter é que eles estão em um município que tem uma segurança para poder fazer os seus investimentos. A gente não está fazendo de pouco dinheiro, não. A gente está dizendo uma pessoa que vai deixar de investir em determinada cidade ou em determinada região, determinado estado, para investir em Barreiras. Então eu precisava passar essa segurança. Quando eu mostrava para eles que nós temos um planejamento a longo prazo, né, que são 30 metas para os próximos 10 anos, o investidor já olha de outra forma, já diz, opa, peraí, esse município aqui tem uma outra perspectiva. E todas as nossas metas são baseadas em necessidades que nós temos aqui e sempre com visão de futuro. Então, eu acho que isso que é importante quando você traz, Salles, como é que a pessoa vai investir na nossa cidade se ele tiver segurança da gestão que aí está e, sobretudo, das que virão. Porque o seu negócio não foi feito para sobreviver apenas 4 anos ou em determinado governo. Seu negócio foi feito para que ele seja perene e possa crescer. E para crescer, a gestão pública, seja ela municipal, estadual, ela não pode atrapalhar, muito pelo contrário, né? Se ela facilitar a vida desses empreendedores, a perspectiva de crescimento que nós temos é muito. Isso é bom para a cidade, porque você aumenta as divisas, a arrecadação de impostos, é bom porque você gera mais emprego, né? Isso faz com que a ciranda econômica ela funcione, porque o grande detalhe da economia é quando o dinheiro passa de mão. Quando o dinheiro passa de mão, é isso que faz a cidade crescer. Muitas vezes as pessoas pensam, não, mas é porque eu estou investindo. Se o dinheiro ficar parado em determinados bancos ou rendimentos, isso é um prejuízo muito grande para qualquer país ou município. Agora, quando você percebe que as pessoas estão investindo, e para investir elas precisam acreditar naquele município e esse dinheiro vai circulando, aí sim, nós temos a economia em franco crescimento. E como vice-prefeito, esse tem sido meu papel, até pela experiência que eu tenho pelo Sebrae. Então eu recepcionava esses investidores vendo a nossa cidade, porque eu sei do potencial que ela tem e sempre reconheço o protagonismo da iniciativa privada. Então, a gente volta em outra questão que nós falamos no instante, a questão técnica, né? A necessidade da questão técnica para um processo desse. Porque se você não tiver a questão gestão, planejamento, a questão técnica para entender a perspectiva que você vai trazer para o investidor na cidade, a partir disso, isso não vai ter tanto valor, nem para o empreendedorismo, nem para o desenvolvimento. Perfeito, Salles. E só um detalhe, quando a gente fala do investidor, a gente às vezes fica olhando só para as pessoas de fora. Não, mas eu quero falar das pessoas que aqui estão também, dos empreendedores que estão mudando seus negócios. Eu estou falando de empreendedores locais, pessoas que já estão muito tempo aqui em Barreiras e continuam mantendo seus negócios com toda dificuldade, ou às vezes perceberam um novo nicho de mercado. Isso é muito comum. Eu tenho percebido hoje empresários tradicionais que estão buscando outras oportunidades, investiram em determinado setor e segmento, estão, não, peraí, agora eu vou mudar, eu vou partir para esse segmento aqui e está dando certo, porque tem a experiência como empreendedor, né? Tem o feeling do negócio e tem a visão, então são coisas necessárias. E um detalhe interessante, certa feita eu estava em um bairro aqui de Barreiras e me chamou a atenção um empreendedor, né, que ele dizia o seguinte, teve uma pessoa que foi me apresentar a ele, um vereador foi me apresentar, ele disse assim, não, mas eu já conheço o Emerson. Aí quando nós sentamos para conversar, ele disse assim, Emerson, você me ajudou 2 vezes. Eu digo, foi mesmo, foi.
E, inclusive, eu queria até, se ele estiver ouvindo isso, eu não lembro, não me recordo o nome, mas me recordo da história. Ele disse, Salles, algo muito interessante. Você me ajudou a eu me tornar um empreendedor. Porque até então era desempregado, ele disse que participou de uma palestra, participou de um evento e hoje ele é microempreendedor individual. Então você me ajudou como Sebrae nisso. E agora você me ajuda como vice-prefeito. Eu digo mesmo, porque muitas dessas empresas aí que estão aqui na nossa cidade, eu tenho certeza, ele falou isso, né? Eu tenho certeza que foi o senhor que conseguiu atrair, eu digo, claro, não só eu, mas todo mundo, toda uma equipe que está por trás disso, mas o interessante é ele enxergar o seguinte, que ele conseguiu se tornar um empreendedor e pelo fato da cidade estar crescendo, ele está ganhando dinheiro. Né? Então, quanto mais empresas vêm para cá, mais ele ganha dinheiro. Ele faz manutenção de ar-condicionado. Então, isso para mim é um dado muito interessante. Se a cidade cresce, todo mundo ganha com isso. E se a gente não atrapalha enquanto gestão pública, muito pelo contrário, facilita a vida deles, melhor ainda. Melhor ainda. Qual que você acha que é o principal desafio para o próximo gestor dessa cidade, nessa área de desenvolvimento? Eu acho que o principal desafio é ter visão e conhecimentos de gestão. Eu acho que esse é um fator fundamental, né? A partir do momento que Barreiras está nesse crescimento exponencial, eu costumo dizer o seguinte, que essa gestão que aí está fez um acerto com o passado. Né? Deu sua contribuição, foi muito importante para os resultados que aí nós estamos. Eu acho que não tem análise comparativa nenhuma com outras gestões municipais, então tem que ter esse reconhecimento. Dei minha contribuição enquanto secretário de planejamento, continuarei dando como vice-prefeito, atendendo todos esses empreendedores, mas eu tenho certeza que isso tudo que foi feito foi um acerto com o passado. Era algo que era necessário, questões de infraestrutura, melhoria das escolas, estrutura física, tudo isso era importante. Agora nós temos que pensar no futuro. O grande desafio é quem vai construir esse caminho e dar velocidade a esse grande empreendimento que se chama Barreiras. Então, assim, eu acho que o desafio do próximo gestor é saber que tem uma régua de comparação muito grande aí, mas que tudo que foi feito foi um acerto com o passado. E vamos colocar isso na prateleira. Agora vem um novo. Né? Um novo disposto a pensar Barreiras como realmente uma cidade do futuro, a construir caminhos para o desenvolvimento, a consolidar todas essas vocações que eu falei para vocês aqui e matrizes econômicas e ter uma capacidade de diálogo, seja com a iniciativa privada local, com a sociedade civil e com os demais governos, né? Governo estadual, governo federal. Barreiras tem que sair desse isolamento. Né? A gente precisa ter diálogos, pontes, ninguém faz um município sozinho, né? Então essa construção coletiva e ampliar essa visão para que a gente possa não só continuar no caminho certo, mas avançar é o grande desafio. E aí, mais do que um político, a gente precisa de um gestor, mas um gestor que além dos conhecimentos que ele tenha, ele seja muito apaixonado por Barreiras. Isso é maravilhoso. Cara, tem umas questões de barreiras que a gente é algo que vem preocupando há anos, né? Uma delas é o aeroporto. O que você me diz com relação a isso? É um desafio muito grande, né? Com certeza. Nesse processo todo. Com certeza. Salles, eu participo da Comissão Voluntária da Paz, né? Eu sou um dos membros que desde o início está presente lá. Só para você ter ideia, são 17 anos que a gente luta por algumas pautas. Quais foram os avanços que nós tivemos nessa participação desse movimento social? Nós conseguimos ampliar o nosso quadro de segurança aqui, a força de segurança aqui de Barreiras, que era algo que naquela época, 17 anos, era algo gritante. Nós conseguimos, pela força da sociedade civil, corpo de bombeiros, que nós não tínhamos. Então também foi um movimento social muito grande que nós fizemos parte desse trabalho. O próprio presídio que nós temos, o anel viário. E desses pontos aqui só faltou o aeroporto. Agora a gente está com um movimento novo chamado Decola Oeste, né? Porque não é mais o aeroporto só de Barreiras, é o aeroporto regional, né? Um aeroporto que tenha realmente a capacidade de aglutinar os 35 municípios da nossa região. Então o aeroporto é algo estratégico para o crescimento de Barreiras. Né? Então assim, desde quando, como cidadão,
como executivo do Sebrae e agora estando na esfera política, tem sido meu compromisso. Recentemente, eu estive com o ministro de Portos e Aeroportos. Eu fui lá, encontrei com ele, conversei com ele sobre o aeroporto de Barreiras. E eu disse para ele o seguinte, olha, a gente sabe dos entraves, da dificuldade, mas agora vocês vão ganhar um vigilante, uma pessoa que vai estar aqui no dia a dia cobrando. Inclusive, uma das orientações que eu saí de lá é que nós vamos realizar uma audiência pública no Congresso Nacional com todas as frentes que são necessárias para que o aeroporto de Barreiras possa sair. O nosso aeroporto hoje faz parte do PAC, Programa de Aceleração de Crescimento. Tem recursos lá para o nosso aeroporto. A grande questão aí é o projeto ser aprovado. Vai e volta, é ajuste para cá, ajuste para lá. A gente não pode mais conviver com isso. Porque se nós estamos na região com todas essas características que nós temos, agora tem que ser uma vontade política para definir isso. Então, esse diálogo com o governo federal e estadual, tirar barreiras desse isolamento é necessário. Porque essas frentes, essas forças de poder, elas decidem. E essa interlocução nossa, através da sociedade civil, ou da gestão pública municipal, ela cada vez mais vai ser necessária para facilitar os investimentos na nossa cidade. E esse papel eu vou continuar fazendo. Isso é ótimo, porque a gente vê, é necessário, não é algo mais assim, nossa, tem um aeroporto, né? É fundamental para todo esse processo de crescimento. Assim como eu vejo também uma outra oportunidade que é o Centro Industrial de Barreiras. É um desafio também, né? Perfeito. É algo que a gente vê a necessidade, a gente vê o quanto é um potencial muito grande. Empresas querem vir. Como é que você vê tudo isso? Necessário. Eu acho, Salles, que isso daí realmente requer essa visão de construção coletiva do nosso município, com todas essas vertentes que a gente colocou aqui. O Distrito Industrial, quero até mandar um abraço para todos os empresários, né, que são meus amigos. A gente, nós crescemos nessa batalha aí. O Distrito Industrial, gente, tem que ser, na verdade, um cartão de visita para os investidores aqui. Sabe? Eu acho que é esse olhar que nós vamos, quando a gente tiver poder de decisão, que nós vamos construir na nossa cidade. Qualquer empreendedor, qualquer investidor tem que chegar na nossa cidade e ter um cartão de visita. E um desses cartões de visita é, sem dúvida nenhuma, o nosso distrito. Um espaço que seja à altura daqueles empreendedores que lá estão, dos investimentos que eles fizeram e sem os entraves burocráticos que nós temos hoje no Estado. Que com certeza nós vamos trabalhar para realmente não só diminuir, mas acabar. Eu acho que hoje não se justifica uma pessoa ficar aguardando uma planta, ficar aguardando, às vezes, gente, 2 anos, sabe? Às vezes, assim, o cara já desistiu de investir na nossa cidade. Então tem uma burocracia que enterra o nosso desenvolvimento. Então eu acho que chegar à frente com esse olhar, com poder de decisão, é que vai fazer com que a gente coloque os nossos empresários e empreendedor no lugar que eles merecem. Porque muito do que nós somos hoje deve-se à força, ao empreendedorismo, à crença e o investimento deles. E o timing para esses investimentos, porque Barreiras dificultou aqui, cara, eu vou para outro lugar. Ou eu vou deixar aqui no custo de oportunidade, no banco e tal. Então, mas não. Você tem hoje uma dessas cidades, o metro quadrado nessa cidade é uma coisa de dois que a gente acabou de falar. O desenvolvimento de Barreiras, o negócio imobiliário em Barreiras. E nós temos tantas frentes ainda de crescimento. De crescimento, sabe? E a gente está vendo que a cidade está se tornando independente, por exemplo, do agro. Ela já está desenvolvendo outras frentes de negócio, outros investimentos, outras empresas. É um negócio assim. Muito bom, né? Muito bom. É muito bom ver Barreiras crescer dessa forma. É muito bom ver Barreiras ver o setor de serviços aí explodindo, o setor de comércio. A gente tem um dos comércios mais competitivos do Nordeste. Recentemente teve até uma estatística falando sobre isso. Acho que Barreiras é o 23º do comércio varejista no Nordeste. Então, assim, a gente vê isso de forma muito surpreendente, E mais gente
gente chegando, isso que é bom, e outros que estão investindo. Estão investindo. Entendeu? Então isso é muito bom, é uma cultura empreendedora muito forte que nós temos aqui, sabe? Então assim, o que a gente precisa, que vem um viés novo aí, que é inovar. Sim. Eu acho que esse é o grande detalhe. Eu acho que não cabe mais no mercado mais do mesmo. Por exemplo, vamos citar aqui para vocês. Eu vou dizer um segmento aqui que eu digo, se o cara trouxer esse diferencial, todos crescem, mas especificamente, Barreiras tem mercado para hotel. Verdade. Barreiras tem mercado para padarias. Barreiras tem mercado para delicatessen. Pode pensar aí, né? Então, assim, esses segmentos que muitas vezes, se você observar assim, pô, mas já tem muitos. Não tem muitos. Diferenciados tem poucos. Sim. Esse é o grande detalhe, né? Se eu pedir aqui para vocês falarem aqui, por exemplo, de 3 padarias, eu já sei quais que vocês vão falar, né? Mas quais são as mais competitivas? Vocês sabem também quais são. Se a gente falar aqui de hotel, olha o crescimento que a gente pode ter aqui na cidade. Barreiras tem mercado para academias, entendeu? Então assim, a gente tem uma cidade que é um celeiro de oportunidades. Agora, qual o grande questionamento aí da vida do empreendedor? É saber se diferenciar, ter diferenciais competitivos e sustentáveis. Por que as pessoas vão comprar ou adquirir o meu serviço em detrimento ao outro? Então, eu acho que esse é o grande detalhe que tem que ficar atento. Tem muitos tipos de negócios que nós temos aqui que são muito parecidos. Né? Às vezes, mas tem muitas lojas de confecções, mas tem muitas lojas de confecções com o mesmo padrão. Iguais, né? Sim. Entendeu? Então, assim, tudo que é muito igual, você não consegue ser diferente. Sim. Então, eu acho que a grande questão é observar esses diferenciais e começar a investir. E com um detalhe, a gente tem um franco crescimento ali na Elon Macedo. Ali é um outro corredor que quando você sair ali da Clériston Andrade, Benedita Silveira, você vai chegar ali na Elon Macedo. Eu acho que aquilo ali tem uma tendência muito grande de crescer. Já tem alguns mercados sondando ali alguns espaços, né? E nós temos também aquela saída ali toda ali para Salvador. Ou seja, esse grande fluxo aí nesse centro aí dessa BR é um fator de crescimento interessantíssimo. E os bairros que, como eu falei aqui para vocês, estão cada vez mais com vida própria. Então, olha a efervescência que nós temos. Olha a quantidade de universitários que nós temos hoje em Barreiras. Sim. E quanto que isso movimentou. Ser um polo de saúde, né? Quantos hospitais ainda cabem aqui em Barreiras? Entendeu? Sim. A gente tem um tipo de uma franquia aqui, de um laboratório, que eu me lembro que foi até eu, inclusive no início, que recepcionei, que hoje já tem 3 aqui em Barreiras, 4 unidades na nossa cidade. Então, por quê? Porque viram alguns diferenciais e por isso estão crescendo. Então, esse é o detalhe que a gente tem que observar. Tem muitas oportunidades. O que precisa é também ter pessoas bem preparadas, com olhar críticos e com a grande possibilidade de inovar. De inovação. E aí é um ponto importante aqui que eu preciso destacar, que é aí onde entra o nosso serviço. Faz logo o seu jabá aí, né, Pedro? Vem para o ONU. Não é? Faz logo o seu jabá aí. Vem para a Arco, que é a nossa escola de negócios. Que bacana. Vocês vão vai ter escola de negócios aí? A gente vai ter uma escola. Chama legal. Já legal. tem, né? Já tem, a gente vai começar a potencializar ela. Bacana. A gente, falando em escola, você foi professor, teve envolvido bastante em educação, a gente tem visto o crescimento de Barreiras. Mas eu não posso deixar de perguntar, na ideia, você hoje já colocou seu nome como prefeito, futuro prefeito de Barreiras, né? Seu nome tá aí. Cara, é um desafio ou não é a parte educacional? Porque é uma área que eu sou apaixonado, que é a parte de educação. O novo gestor nessa cidade, quais os maiores desafios para ele nessa área de educação? Porque a gente tem visto crescer bastante a educação particular, as universidades, mas a gente tem todo um público que é público mesmo, né? Que é a educação pública. Como que você vê isso? Salles, eu vou te dizer uma coisa que para mim é fundamental. Qualquer gestor, quando você pergunta, me diz aí algo estruturante que você trouxe para o município. E a maioria dos gestores vão falar de pavimentação asfáltica, vão falar de uma construção de uma escola ou vão falar de uma construção de uma unidade de saúde. E eu diria para vocês, ou até de uma ponte, eu diria para vocês que para mim, um projeto estruturante para Barreiras
é um crescimento de um IDEB. Sim. Porque quando eu tenho uma educação de qualidade, quando eu percebo que as crianças que aqui estão, que saem do patamar infantil, que vai para uma escola do Estado, e ela consegue ter um IDEB, né, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, em franco crescimento, comparado a algumas referências que nós temos no nosso país e comparado, por que não, a alguns países, aí sim eu consigo dizer que nós temos um projeto estruturante para a nossa cidade. Uma educação de qualidade que passa pelo professor sendo valorizado, né? Que passa pelo respeito ao professor, o respeito à família, atrair esses alunos por uma aula diferenciada, né? E com conteúdo pedagógico muito interessante. Para mim, é sim um projeto estruturante para Barreiras. E eu vou abraçar esse desafio se eu tiver a oportunidade de tomar decisões no nosso município. Aí você entra num ponto que é justamente esse ponto que a gente está discutindo, né? Barreiras precisa de um gestor, alguém que pensa a longo prazo. Porque pensar em educação é pensar a longo prazo. E aí entra um ponto chave aí também. Investir em educação é algo que não é visto. Então, se não é visto, muitas vezes não é valorizado pela figura política, né? Porque realmente não dá para fazer marketing disso. Como que você vai fazer marketing de educação se os resultados talvez venham num período que você nem esteja mais na gestão, né? Perfeito. A gente estava conversando justamente sobre isso. Que Mas sabe o que é isso, Pedro? É qualificar o cidadão. O que é qualificar o cidadão? É entender que com a escola estruturada, com ar-condicionado, com ônibus, ela é importante. Sim. Porque não tinha isso. Mas isso é um acerto com o passado. Sim. Quando eu penso no futuro, eu penso no IDEB. Como é que eu contribuo para ter um IDEB no meu município competitivo? Como é que eu contribuo para que o aluno que esteja hoje na escola possa continuar na escola, não ter uma evasão e que ele fique na unidade escolar não por conta da merenda que ele vai ter 10 horas ou pela alimentação que ele vai fazer, mas porque a educação é atrativa. É porque ele vai perceber o seguinte: poxa, a minha irmã mais velha hoje está na faculdade, né? O meu tio hoje se formou e está trabalhando. Então ele consegue enxergar um horizonte de crescimento que a maioria das pessoas humildes não tiveram isso na própria casa, né? Então eu acho que esse é o grande negócio que a gente tem que ver. Tudo que foi feito até agora é muito importante, mas é um acerto com o passado. E qualificar o futuro é dar a oportunidade para que jovens de escolas públicas municipais e do estado possam sonhar, mas sonhar alto. Sim. Né? Porque sonhar pouco e sonhar grande, né? Sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho. O mesmo trabalho. Então é sonhar alto porque é possível. Se você qualifica isso, o cidadão vai poder cobrar. Se você começa a dizer para o cidadão: olha, seu filho está numa escola bonita, mas também tem que estar numa escola boa, numa escola que dá condições para que ele possa fazer uma boa redação, para que ele possa fazer uma boa interpretação de texto, que é algo fundamental hoje, né? Até para você participar hoje de uma seleção de emprego, a interpretação de texto e fazer uma boa conta, né? Poder ter uma visão de mundo. Então eu acho que isso é fundamental para que as próximas gerações tenham um passaporte para o futuro. Você torna a educação, essa base de diferenciação que a gente está falando, que vai acontecer na cidade, que vai acontecer no negócio, os investimentos, a visão de fora, você passa a ter uma visão de fora e não aquela visão interna ali, né? A gente vai nos lugares e tem visão: nossa, isso aqui lá em Barreiras ficaria bem, isso aqui, eu não pensei nisso antes. Então você vai dar para as pessoas essa visão que ele teria se ele estivesse de fora, né? Eles vão enxergar Barreiras pelo potencial que ela tem, né? Uma educação mais empreendedora, porque a gente vai ver o resultado de uma educação empreendedora. Né? E aí eu quero lembrar de um fato, Salles, quando você fala de educação empreendedora. A gente montou uma associação de jovens empreendedores de Barreiras e já são 24 anos agora, esse ano vai fazer, que a gente montou essa associação. E nós conseguimos, desde 2000, impactar 3.000 jovens com essa associação. E um dos programas que nós tínhamos naquela época era o projeto Estudante do Futuro, né? Quem está me acompanhando aqui foi Estudante do Futuro, eu quero mandar um abraço. Agora mesmo eu estava em um evento antes e tinha lá um Estudante do Futuro fazendo uma palestra, o que me deixa muito orgulhoso. E aí o que eu acho interessante nisso tudo é que esse projeto Estudante do Futuro,
eu tenho uma alegria muito grande de compartilhar com vocês, serviu de referência para o Programa Nacional de Educação Empreendedora do SEBRAE. Então, ano passado, eu recebi uma mensagem da coordenadora desse Programa Nacional de Educação Empreendedora, né, que já impactou mais de 24 mil alunos, que tinha no ano passado 24 mil alunos impactados, dizendo o seguinte: Emerson, uma das nossas referências foi quando nós estivemos aí em Barreiras e conhecemos o projeto de vocês, que foi o Projeto Estudante do Futuro. Então, assim, isso para mim é uma alegria muito grande, saber que nós, despretensiosamente, um grupo de jovens aqui de Barreiras na época, tivemos a oportunidade de constituir algo, né, para se fazer nas escolas públicas de Barreiras, para incentivar os nossos jovens à educação empreendedora. Isso é muito bom. A gente fala muito sobre educação, eu também sou apaixonado por educação, tanto que Salles, meu sócio, tanto na UAN quanto na Arco, que é a nossa escola de educação voltada para negócio, escola voltada para negócio. E a gente sempre costuma conversar e eu estimulo muito isso aqui na equipe, a galera toda. Falo, cara, aproveite o momento, principalmente tem momentos que a gente está ocioso aqui no trabalho, aproveite, vai fazer um curso, vai fazer um treinamento. E a gente fala muito a respeito disso também, porque a maior parte do pessoal que trabalha com a gente hoje, acho que o mais velho é você, né? Tá vendo? Não, não sei. Tudo bem. Mas tem que ser o tio, né? Tem que ter o senhor estagiário, né? Mas todos são abaixo dos 27 anos. Caramba, eu tenho que 27 massa. e o Pedrinho tá com 21, né, Pedrinho? Acho que é isso mesmo. Então, a gente sempre fala que o brasileiro, ele nasce realmente, ele tem um DNA empreendedor que é absurdo. E muitas vezes ele não precisa de ajuda, ele precisa de orientação. Eu, por exemplo, eu estudei a minha vida praticamente toda em escola pública. Eu não tive a ajuda dos meus pais, mas eu tive a orientação deles. Eu tive a educação, eles me orientaram, eles me mostraram o caminho, mas em momento nenhum eles pegaram na minha mão: vamos aqui, meu filho, caminhar junto comigo. Uhum. E hoje eu consegui construir um negócio. Bacana. Hoje eu tenho um negócio e isso realmente se deu por conta desse despertar, dessa educação, dessa orientação que eu tive, não só dos meus pais, mas do ensino, do acesso que eu busquei também. Hoje a internet traz essa possibilidade absurda de crescimento, você tem uma facilidade muito grande de acesso à informação, a qualquer tipo de informação, e aí tem um ponto positivo e um ponto super negativo nisso também. E, assim, isso realmente muda completamente a vida das pessoas. Você sabe, Pedro, você trouxe um tema aí muito interessante. Você falou o seguinte, que o brasileiro por si só já tem uma vocação para empreender. Você sabe de onde nasce isso? É até um paradoxo isso, da falta de oportunidade. Quando a gente empreende, é muito pelo contrário, é porque a gente enxerga uma oportunidade e a gente quer investir. Sim. E o brasileiro é um empreendedor natural pela falta de oportunidade. Pela necessidade. O que é a falta de oportunidade? É necessidade. Então, o que acontece? Às vezes ele está lá na dificuldade, ele não consegue um emprego porque ele não tem, né, a grande maioria, às vezes não tem o curso, ou enfim. Então, o que acontece? Às vezes ele se vê alijado da competência técnica necessária para um determinado emprego ou função. Mas ele enxerga que nessa dificuldade ele começa a empreender alguma coisa. Ele abre uma coisa dentro da casa dele. A maioria dos empreendimentos são familiares, tá? A grande maioria dos empreendimentos são familiares. São empreendimentos de baixa inovação. Por quê? Porque é algo que ele precisa construir ali para poder vender, ganhar o dinheiro e tal, porque senão ele não faz o dinheiro. Então, essa falta de oportunidade que a gente tem no nosso país, né, da grande maioria não ter tido a oportunidade de ter uma educação de qualidade, faz com que muitos empreendam. Então, a gente tem um empreendedorismo grande, mas que precisa de muita inovação para se diferenciar, né? Porque senão a gente perde para um site que está ali, que você consegue fazer uma compra rápida, entrega na sua casa no tempo recorde. Então esse é o detalhe que a gente também tem que avaliar. Por outro lado, olha como é interessante o nosso país. Tem muita gente se qualificando, muita gente que estudou bastante e não está disposto a trabalhar para ninguém. Sim. Muito pelo contrário, o cara diz assim: não, peraí, eu quero abrir meu negócio. Para acertar ou não, arriscar ou não, eu quero montar minha empresa. Então esses são os dois Brasis que nós temos. Sim.
né? E isso faz com que essa atmosfera empreendedora faça parte da vida da gente. Como você citou aí o seu exemplo, você diz, mas Emerson, eu não tive alguém que me puxasse naquela hora e orientasse tal. A grande maioria não teve. A grande maioria foi pelo seu feeling. Então, assim, não, eu estou aqui num bairro Isso dá que não tem dinheiro. aqui, não é? Isso aqui dá dinheiro. Então, às vezes, não, isso aqui dá dinheiro. Eu vou trabalhar nisso aqui. E o cara vai. E aí, quando você pensa que não, o negócio vai funcionando. Quantas pessoas... nós temos uma sociedade que é muito interessante. A gente, às vezes, não valoriza o cara que quebra. Pô, o cara quebrou e tal. Gente, a grande maioria dos empreendedores que aí estão de sucesso, eles quebraram mais de uma vez. Sim. E foram reinventando. Isso aqui não deu certo, eu vou montar outro negócio, agora eu vou partir para cá e tal. E hoje eles são o que são por essas experiências. Agora, claro, se você puder evitar, se você puder trabalhar riscos calculados para poder mitigar esses riscos, ótimo. Mas nunca esqueçam que a experiência e o processo de cair e levantar faz parte da vida empreendedora. Uma hora a economia está bem, você vai vender para caramba e tal. Tem uma hora que a economia que é cíclica, né? Esse cenário está bom hoje, não está bom aqui pro gado, depois daqui a pouco está bom, a carne não está vendendo bem como vendia antes. Então, assim, o empreendedor tem que estar preparado para isso. Mas esse cenário, esses perfis, nós sempre vamos ter. Sim. Né? Eu tenho uma comunidade, eu estava falando justamente sobre isso. Né? Eu tenho uma comunidade para jovens empreendedores, jovens que querem empreender. E aí toda terça-feira eu faço um bate-papo ao vivo com essa turma ali. E eu estava falando justamente sobre isso. Cara, evitar o fracasso é contraproducente. Não tem como. Em alguma coisa tu vai fracassar. Certeza. O que você precisa é realmente aprender com isso. E aí, falando sobre esse DNA do brasileiro, e só complementando, né? Por que eu falei isso? Porque o próprio nome brasileiro, né? E é o único povo do mundo que se autodenomina trabalhador. Né? Porque o sufixo ali, o eiro, vem de trabalho. Uhum. E você não vê nenhuma outra nação no mundo que se autodenomina com esse sufixo de trabalho. Então... isso já está realmente no DNA, né? Perfeito. Que bom. Isso é muito interessante. Emerson, rapaz, dá para conversar com ele aqui, né? Rapaz, nós vamos fazer um programa desse assim. Tô vendo a luta da social media. Aqui você pode falar também, aqui vai ficar tranquilo. Nossa, o social media tá doido. Pra poder trabalhar isso tudo, né? Tá vendo que é melhor advogado? Então, eu vou fazer um bate-papo com você rapidão aqui de algumas coisas, mas eu quero perguntar um último ponto aqui interessante sobre barreiras. Barreiras a gente vê hoje esse desenvolvimento todo, mas a gente pode dizer que Barreiras ainda não é uma cidade inovadora, porque ela está num processo de conhecimento, de crescimento muito grande, né? Como você vê o futuro, essa inovação toda na cidade, tanto em infraestrutura como em transporte público, né? Porque a gente tem uma cidade, por exemplo, que tem transporte público de qualidade. Essas áreas a gente vai começar a ver que a cidade ela se está tornando inovadora, assim. Ela não vai depender tanto de carro, ela vai depender mais de outras coisas, por exemplo. Como você vê isso para Barreiras? Como Barreiras se tornar, além da cidade de alto investimento, uma cidade inovadora? Isso é muito interessante. Salles, deixa eu te falar uma situação aí que você falou de mobilidade urbana. Esse é um desafio para qualquer cidade, principalmente uma cidade em crescimento como Barreiras. Nós estamos falando de uma cidade de 160 mil habitantes, né? Aproximadamente 160 mil habitantes, que foi o último dado do IBGE, que eu não acredito, acho que Barreiras tem uma população muito maior do que esse, mas tem um dado que chama ainda mais atenção. Nós temos 40 mil pessoas dia, né, de outras cidades e regiões e tal, gravitando aqui dentro de Barreiras. Ou seja, uma população flutuante muito grande. 40 mil pessoas. Né? Esse dado eu consegui de uma agência de cartão de crédito. A movimentação de dinheiro, eles passaram esse dado para mim. Eu também fiquei surpreendido igual você. Né? Então vem gente de tudo quanto é lugar, inclusive do Tocantins, do Piauí, enfim. Isso daí é que vem a característica de capital do Oeste. Mas o que chama a atenção quando a gente fala disso é que esses desafios estruturais nós sempre vamos ter e a gente precisa inovar, como você disse. E aí eu vou dizer um dado. Barreiras é uma cidade centenária.
não foi uma cidade pensada para o futuro. Cara, futuro. Dá uma andadinha ali no bairro Sandra Regina para você ver que você fica ali circulando, parecendo que você está perdido, não né? sai. Não tem um loteamento Quase e a tal, caverna tal. do dragão. Tá entendendo? Sabe? O pessoal sabe o que é caverna do dragão, sabe? Entregou a idade. O Pedro nem sabe o que é isso. Mas você pode ir lá pesquisar. Vai lá pesquisar que você vai ver lá no YouTube. Esse aí eu peguei. Agora Pegou? o Pedrinho ali não sabe não. Pedrinho, coitado, não sabe não. Pedrinho, acho que não sabe nem o que é Pokémon ainda. Então, assim, o que acontece, Salles? Quando você vê ali o bairro Santa Regina, que você vê, que você fica ali circulando, parecendo que você está em um labirinto para ir numa rua e de outra, é porque essa cidade não foi pensada para o futuro. Quando você vê as ruas estreitas, que chega na hora de meio-dia, chega no horário ali, né, de pegar as crianças na escola, aquele grande gargalo, mas se a gente for avaliar, quem tem o quê? 3 pontes, se a gente for avaliar, para poder fazer a integração. Dentro da cidade nós temos 2 pontes para poder fazer a integração. Então, assim, porque a gente tem um rio. Então, esse é o grande detalhe. A cidade não foi pensada para o futuro. Por isso que quando a gente traz o nome Cidade do Futuro, é justamente, a gente não está dizendo que a cidade já é o futuro. A gente está dizendo que nós estamos construindo uma cidade para o futuro. E uma das nossas metas que nós temos lá é justamente o plano de mobilidade urbana, né? Então, esse plano de mobilidade urbana é para rever todo esse, digamos, toda essa situação do trânsito hoje de Barreiras. Mas, Emerson, isso vai ser resolvido? Eu diria que vai ser amenizado, porque a tendência é crescer. O que é que vai resolver mesmo? E aí vem a inovação para a mobilidade urbana de Barreiras. É você ter um transporte público de qualidade. É interessante o seguinte, você vai para a Europa, por exemplo, né, você anda de trem, você anda de metrô, né? Aqui a gente não anda de ônibus. Muito poucas pessoas, né? Só quem realmente não tem um carro e tal. Então hoje está se usando o aplicativo. Então, assim, a ideia é que nós possamos facilitar o trânsito das pessoas com alternativas que não sejam necessariamente o nosso veículo. Ou até bike, né? Que é bicicletas, difícil, enfim. né? Então, ou seja, uma cidade para rever isso tem que ter espaços também para os nossos ciclistas e tal, respeitar isso. Então, eu acho que essa questão, você trouxe a questão da mobilidade urbana, ela passa em um primeiro momento por um estudo que já tem pronto aqui para Barreiras. A questão agora é colocar em prática, que é o plano de mobilidade urbana da cidade, que a cidade foi pensada para isso, mas também você dá alternativas de transportes públicos de qualidade, para que as pessoas digam assim, olha, em vez de ir no meu carro e tal, eu vou pegar um transporte público, me deixo no meu trabalho, faço lá, volto, faço alguma atividade. Então, são esses cenários que a gente percebe que os grandes centros no mundo estão se adaptando. E Barreiras, por ter sido uma cidade centenária e que muitos, ou de alguns gestores que não tiveram, digamos assim, essa percepção de avaliar que Barreiras iria crescer, né? Talvez não tinham pensado numa cidade mais a longo prazo. E hoje é necessário você ter visão de futuro. Legal. Na verdade, são 2 perguntas que elas são um pouco complementares, né? Vão ser quantos podcasts aqui, hein? Vocês vão dividir isso aqui, né? Pedrinho? A sua geração assiste um podcast grande assim, Pedrinho? Faz em 2 partes. Aí tem que fazer. Episódio 1 e episódio 2. Mas eu sou empreendedor, mas minha formação é publicitária. E a primeira pergunta é: Barreiras hoje não tem um padrão muito bem definido que se refere à identidade visual, a toda a parte visual da cidade. Então você vê uma poluição visual muito grande nessa parte publicitária, enfim. E a segunda, que é complementar a isso, e talvez a resposta parta do mesmo princípio, da mesma questão, por exemplo, não existe também uma padronização nos bairros. Eu estava conversando com a minha esposa recentemente. O pai dela fez um investimento grande, construiu uma casa e aí num bairro, fica ali depois do Atacadão, e simplesmente o pessoal chega e constrói 2 galpões na frente, um galpão do lado, e aí a casa perde totalmente o valor, né? O que pode ser feito para a cidade nesse sentido? Perfeito. A primeira questão aí é o seguinte, é entender que nós temos um plano de desenvolvimento urbano no nosso município, né? A grande questão é respeitar esse plano,
né? Infelizmente, a gente tem situações que vocês vão perceber que é justamente isso que você está falando. Você tem lá o plano, mas as pessoas não querem seguir o plano. Você diz, não, a gente vai fazer. Aí quando a prefeitura vai lá e embarga, ou então chega e diz assim, não tem o alvará de autorização, vamos ter que tirar, vamos ter que derrubar, é um problema de ordem política. Então assim, o que é que a gente tem que fazer? A gente precisa atualizar todas essas leis no nosso município, entendeu? E aumentar a fiscalização. Não existe outra forma. Então a gente precisa realmente ver, poxa, o que é um plano hoje para o desenvolvimento urbano de Barreiras, né? Onde é que cabe? Quais são os tipos de casa? Prédio de quantos andares? Em que bairros? Onde você tem algumas vocações mais para determinados condomínios, outras para casas mais populares. Então eu acho que tem que ter essa visão ampliada para que realmente ele funcione e também aumentar a fiscalização. Não tem outro caminho para que a gente possa ter uma cidade ordenada. Mas eu repito, é uma cidade centenária que muitos fizeram vistas grossas para isso e a gente sofre bastante por decisões equivocadas do passado. Por isso que é necessário ter esse olhar agora para a gente não ter novos problemas no futuro. Por exemplo, tem casas, tem alguns investimentos que foram feitas de maneira irregular em muitas gestões passadas, onde naturalmente o rio corria. Entendeu? Então a gente precisa também ter essa visão e essa dimensão para que nós tenhamos realmente respeito ao que está sendo proposto, porque isso foi fruto de um vasto estudo de trabalho, né, para que a gente possa botar realmente a cidade nos trilhos. Legal. Você tem um projeto, agora eu esqueci o nome, de regularização dos bairros? O programa de regularização fundiária. Fundiária, que foi uma inovação, REURB, né? um REURB, isso para a cidade, né? Porque Perfeito. foi perfeito. Eu acho que esse é um dos grandes programas dessa gestão, né, que fez com que fizesse a regularização dos imóveis, né? Então, assim, Barreiras conseguiu absorver isso de outras referências que nós temos no nosso estado, no nosso país, né? E conseguiu trazer para cá também o REURB, né? Esse programa federal que a gente teve a possibilidade de regularizar vários imóveis. Então isso é uma alegria muito grande e eu tenho certeza que contribuiu muito para que os nossos moradores pudessem ter a propriedade do seu imóvel. Beleza. Bom. Vou fazer um jogo aqui com você com cinco palavras. 5 palavrinhas. E eu tenho que responder com uma palavra? Você escolhe, pode responder com palavras. Fica entendi. tranquilo. A gente está chegando na nossa finalização. Depois vamos gravar outro? Bora? Que dia vocês querem? Oxi! Vou fazer primeiro fé. Fé inabalável, necessária. Eu acho que a fé é um grande combustível que todos nós devemos ter, né? Mas a fé, ela tem que ter constância. A fé ela não pode ser hoje de uma forma, amanhã não ter. Eu acho que a grande questão é inabalável e constante. Tem um ser maior, né, que nos dá essa força. Coloca a tua vida nas mãos dele, que ele sabe o que é melhor para você. Sucesso. Ser feliz. Para mim, essa é a grande questão. Eu acho que sucesso é ser feliz, é tudo aquilo que proporciona a sua felicidade. Só que com um detalhe. Felicidade não é um fim. Felicidade é uma estação. Tá? Quem fica, não, eu vou trabalhar que no final eu quero ser feliz. Não. Cada estação, a cada momento, procura ser feliz com aquilo que você está vivenciando naquele momento. Então, quando você tem a leitura de que a felicidade não é um fim, é uma estação, você é feliz. Dinheiro. Importante. O dinheiro paga a conta, o dinheiro é um elemento para você avaliar o resultado do seu trabalho, né? Agora, o grande detalhe do dinheiro é saber quem comanda quem. Se você deixar o dinheiro te comandar, muitas coisas vão passar na sua vida e vocês não vão enxergar a grande essência da vida por conta disso. E ele te torna escravo. Agora, se você tiver o poder de fazer com que o dinheiro trabalhe para você, você está no caminho certo. Então, o problema não é o dinheiro. O problema é a sua relação com o dinheiro. Legal. Família.
tudo. Tudo. A família é o seu ponto de partida e o seu ponto de chegada. Não importa qual o caminho que você vai seguir. O importante é saber que você saiu dela e para onde você for, ela será sempre seu ponto de chegada. Família para mim é tudo e agradeço muito a Deus pela família que Ele me deu. Pois é. E futuro? Futuro é hoje. Futuro ele só é possível se nós construirmos hoje. A gente não pode temer o futuro. Você só teme o futuro se você não entender o seu presente. Então, o futuro é alcançar seus objetivos, é ter coerência naquilo que você quer alcançar, porque a maioria de nós temos alguns desejos, né? Mas a gente não tem realmente uma meta pré-definida daquilo que a gente quer alcançar. Então, o futuro é o encontro, é saber se aquilo que você planejou hoje realmente se concretizou no dia de amanhã. Eu não tenho medo do futuro. Eu sei que qualquer futuro ele vai estar me esperando, porque quem projetou ele e quem deixou ele lá fui eu. Isso aí, calma. Obrigado. Muito bom. Nós vamos gravar outro depois. Vamos lá. Com Emerson, certeza. obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Obrigado por ter compartilhado do seu saber legal, com a gente. gostaram? Foi Nossa, bom? foi muito bom. Muito Foi mesmo? bom. Obrigadão. Pô, velho, bom estar aí com vocês. Adoro conversar com essa galera jovem que a gente Foi um aprende, aprendizado a gente entende como é que enorme. tá. Você tem A um cabeça- momento, pode usar a sua câmera, pode falar, pode agradecer. Seja um momento seu aí. Que bom, o você que quiser. bom, que bom. Bom, primeiro eu gostaria aqui, né? Sou privilegiado de estar participando aqui da OneCast, né? Ter a oportunidade de bater um papo super legal aqui com essas duas figuraças aqui que, poxa, a gente aprende, a gente conversa, a gente se diverte. Então, assim, gente, vocês que estão nos acompanhando, muito obrigado pela audiência, né? Estou muito feliz pelo nosso bate-papo. Eu espero que entre uma palavra e outra ter deixado algum insight para você que doou seu tempo, né, a sua disponibilidade para nos ouvir. Então, realmente, se eu puder aqui deixar uma mensagem, assim, eu espero de alguma forma ter tirado você da sua zona de conforto, ter provocado algumas reflexões interessantes e que uma ou outra palavra possa contribuir para o seu futuro. Eu estou aqui trabalhando por uma Barreiras melhor. O meu propósito de vida hoje é esse, né? Ajudar Barreiras a se tornar uma cidade bonita, qualidade de vida, com melhoria para as pessoas e, claro, e que a gente possa ser feliz em tudo que a gente faz. Então, muito obrigado pela audiência, obrigado pelo caminho, sucesso na vida de vocês e nunca esqueçam de algo que é fundamental. O seu sonho, ele é muito importante e o que você vai ser é determinante. Qual é o tamanho dos seus sonhos? Quando você tiver essa resposta, você vai saber qual futuro você estará. Isso aí. Obrigado. Maravilha. Maravilha. Muito bom pessoal. Valeu por estar conosco. E, ó, clique no sininho aqui para ficar sabendo dos outros episódios. Inscreva no canal. Inscreva no canal. Isso, o Pedro aqui porque a idade, né? Ele já falou que eu tô velho. E compartilhe com outras pessoas esse episódio. Um abraço. Olha, a gente vai deixar as redes sociais aqui embaixo na descrição. Rede social minha, do Salles, da One, do Emerson, vai estar aqui embaixo. As outras plataformas de streaming também que você quiser assistir ou ouvir esse podcast vai estar disponível aqui embaixo também. Você pode estar acompanhando a gente, tá certo? Tamo junto, que Deus abençoe vocês.